Olá, meus amigos, muito boa tarde, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Valdemir Bernasconi e esse é o seu canal Pura Verdade. Estamos aqui esta tarde para abrir novamente a palavra do Senhor em estudo e hoje nós vamos falar sobre um grande período profético. Se você é novo aqui, eu já te peço que se inscreva neste canal, deixa o seu like no vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações, compartilha com seus amigos e o mais importante, deixa a sua opinião sobre o assunto desse estudo. Oremos então. Eterno e amado Deus, engrandecido e exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é bom, justo e verdadeiro, e as suas misericórdias duram para sempre. Não há Deus semelhante a ti, pois por sua palavra foram criados os céus e as terras, o mar. Portanto, Pai amado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Envia teu Espírito para nos acompanhar nesse estudo, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa os amigos que conosco também estudam, para que nós possamos ser iluminados pelo Teu Espírito, a fim de compreendermos esta preciosa palavra profética. Em nome do Senhor Jesus, agradecemos. Amém. É bom estar aqui. Vamos falar sobre um grande período profético, os 2300 anos de Daniel, capítulo 8, ou o tempo da libertação e do juízo. Após a visão do capítulo 8 de Daniel, o que Daniel aprendeu de seu estudo sobre as profecias de Jeremias. Diz aqui, no primeiro ano de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de durar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel, capítulo 9, verso 1 e 2. A primeira deportação, queridos, para a Babilônia, quando Daniel e seus companheiros foram levados cativos, ocorreu no ano 606. E os 70 anos da profecia de Jeremias expirariam, portanto, em 536 a.C. O primeiro ano do reinado de Dário foi em 539 a.C. e o período da restauração estava, pois, apenas 3 anos distante daquele tempo. Ao se aproximar o tempo da libertação do cativeiro, o que Daniel fez? Daniel 9,3 nos diz: voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Em que o profeta estava interessado. Agora, pois, ó Deus nosso, disse Daniel, ouve a oração do teu servo, ouve minha súplica, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel capítulo 9, verso 17. Quando Daniel terminou sua oração, que certeza Gabriel lhe deu? Muito bem, ele queria
instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Daniel 9, verso 22. Que a instrução anterior, relacionada com a visão de Daniel capítulo 8, estava sendo assim mais amplamente executada. Ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Daniel capítulo 8, verso 16. Porque eram necessárias instruções adicionais quanto a esta visão? Diz Daniel: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 27. Para o que Gabriel dirigiu a atenção então do profeta Daniel? Veja, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a visão e entende a visão. Daniel 9, verso 23. A prova abundante de que a instrução contida no capítulo 9 de Daniel suplementam e interpretam a visão do capítulo 8. Notemos os seguintes fatos. Primeiro, Daniel não entendeu a visão acerca do seu povo e dos santuários serem pisados a pés, pelo que investigou novamente as profecias quanto ao período do cativeiro. Segundo ele, certamente estabeleceu relação entre o período dos 70 anos mencionados pelo profeta Jeremias e os 2.300 dias da visão, e pôs-se imediatamente a orar com todo o fervor pela restauração da cidade e do santuário. Terceiro, o anjo Gabriel, que lhe apareceu a princípio e interpretou toda a visão, menos a dos 2.300 dias, apresentou-se então e dirigiu-se a atenção para a visão. Quarto ponto, os acontecimentos da visão começaram com o reino dos medos e persas, a época da restauração dos judeus em sua terra. Na ausência de qualquer instrução em contrário, esse seria o tempo natural em que se deve localizar o começo do período dos 2.300 dias. E esse é precisamente o tempo apresentado para o início das 70 semanas, que são claramente uma parte dos 2.300 dias, que determinam assim o tempo de seu começo. Quinto ponto, as 70 semanas ou 490 dias estendem-se desde a restauração de Jerusalém e do templo literal até a pregação do evangelho a todo o mundo. Que porção dos 2.300 dias ou anos mencionados na visão foi determinada aos judeus? Observe, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel capítulo 9, verso 24. Visto que tanto os 2.300 anos do capítulo 8 como as 70 semanas do capítulo 9 começam do período persa da história judaica, ou, em outras palavras, como ambos datam da época da restauração, em seguida ao cativeiro babilônico. Seus pontos de partida devem ser idênticos
ou estar intimamente relacionados cronologicamente. Existe clara e íntima correlação entre as duas visões, a visão de Daniel 8 e também de Daniel 9. Diz-se das 70 semanas haverem sido separadas para certos fins especiais, e isso implica um período mais longo do qual elas são separadas, seja o tempo comum geral ou de algum período claramente revelado. Ora, o prévio período de 2.300 dias inclui dois acontecimentos: a restauração do sacrifício e a desolação. O primeiro deles é de caráter idêntico às 70 semanas, que são um período da restaurada soberania política de Jerusalém, e do que se deduz que o mais lógico é a separação referir-se ao período integral da primeira visão. O que deveria acontecer no final das 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Daniel 9:24, última parte. Para cessar a transgressão, os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando Jesus. Não seriam então por mais tempo seu povo particular escolhido. Você pode confirmar isso em Mateus 21, 38 ao 43, 23, do 32 ao 38 e 27, verso 25. Dar fim aos pecados. A melhor explicação para essa cláusula é dada em Hebreus 9, 26, onde diz: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Você pode também fazer uma correlação com Romanos capítulo 8, verso 3. Trazer justiça eterna. Isso se refere à justiça de Cristo, aquela justiça pela qual ele pode fazer expiação pelo pecado e que, pela fé, pode ser imputada ao crente penitente. Ungir o santo dos santos. Observe, refere-se à unção do santuário celestial. Quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8, verso 2. Qual parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias, ou ao ungido? Veja, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 25. O termo Messias significa ungido, e Jesus foi ungido com o Espírito Santo, Atos 10, 38, em seu batismo no ano 27 de nossa era, Mateus 3, verso 16. De acordo com o anjo, quando devia começar as 70 semanas ou 490 anos literais? Observe, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se edificarão, mas em tempos angustiosos. Daniel 9, verso 25.
70 semanas são 400 dias proféticos e, contando um dia profético como um ano literal, você pode confirmar isso em Números 14, 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6, né? A contagem perfaz um período de 490 anos literais. 69, ou seja, 7 semanas e 62 semanas das 70 semanas deviam chegar até o Messias, o príncipe. Messias é Cristo, ou ungido. Messias é a palavra hebraica e Cristo a palavra grega, significando então ungido. Veja João capítulo 1, verso 41. Mas como que Jesus foi ungido? Observe como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Atos capítulo 10, verso 38. Em que ocasião Jesus recebeu a unção especial do Espírito Santo? Veja, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que profecia Jesus citou após o seu batismo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. São Lucas capítulo 4, verso 18. Veja também Mateus capítulo 11, verso 5. É evidente que as 69 semanas, ou seja, 483 anos literais, deviam chegar até o batismo de Cristo, visto ser esse o tempo de sua unção pelo Espírito Santo. João Batista começou a sua obra no 15º ano do reinado de Tibério César. São Lucas capítulo 3, verso 1 a 3. E isso coloca a unção de Jesus no ano 27 de nossa era, por ocasião do seu batismo. Quando foi expedido um decreto para restaurar e edificar Jerusalém, veja, este Esdras subiu de Babilônia. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no ano 7º do rei Ataxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano deste rei. Esdras capítulo 7, versos 5 a 8. Os monarcas persas publicaram 3 decretos para a restauração dos judeus em sua pátria. São mencionados no livro de Esdras. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Ataxerxes, rei da Pérsia. Esdras, capítulo 6, verso 14, última parte. O decreto de Ciro dizia respeito tão somente ao templo, e o decreto de Dário, Estaspes, providenciou a construção desta obra, o qual Esmerdes atrapalhou. Mas o decreto de Ataxerxes restaurou completamente o governo judeu, providenciando a vigência de suas leis. Este último decreto, portanto, é aquele que serve como ponto de partida para o cálculo das 70 semanas ou 490 anos literais, assim como, é claro, dos 2.300 anos literais. O decreto de Ataxerxes foi expedido no 7º ano de seu reinado, e de acordo com os métodos antigos de cronologia, entrou em vigor em Jerusalém nos fins de 457 a.C. Contando 483 anos completos desde o princípio, ou o primeiro dia,
do ano 457, chegamos ao último dia de 26 depois de Cristo. Isso se demonstra pelo fato de que são precisos todos os 26 anos depois de Cristo e todos os 457 anos antes de Cristo para prefazer 483 anos. Se o decreto para a restauração completa de Jerusalém não entrou em efeito, senão passada a metade do ano 457 a.C., Esdras capítulo 7, verso 8. Então, todo o tempo da primeira parte daquele ano não se acha incluído no período e deve ser acrescentado ao último dia de 26 depois de Cristo, o que nos leva até a última parte de 27 depois de Cristo, isto é, a ocasião do batismo de Cristo. Isso sela Daniel 9:24, ou seja, confirma a profecia. No fim dos 483 anos, restava ainda uma última semana, ou 7 anos literais, dos 490 anos. O que devia acontecer no meio dessa última semana? Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana farei cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Daniel capítulo 9, verso 27. Como as 69 semanas terminaram no fim do ano 27 depois de Cristo, a metade da 70ª semana, isto é, os 3 anos e meio, terminou em meados do ano 31, quando Cristo foi então crucificado. Por sua morte fez cessar e pôs fim aos sacrifícios e oblações do santuário terreno. Mas 3 anos e meio, a última parte da última semana, terminaram por volta do ano 34. Isso nos leva ao fim dos 490 anos literais que foram determinados ao povo de Israel. Então, dessa forma, restam ainda 1810 anos que, somados aos 34 anos da era cristã, nos leva então ao ano de 1844. De acordo com o anjo, o que aconteceria a partir de então? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Em outras palavras, começaria nesse tempo a grande obra final de Cristo para o mundo, a expiação ou juízo investigativo. O típico dia da expiação para Israel ocupava só um dia do ano. O juízo investigativo poderá ocupar um tempo relativamente breve. Há mais de um século que esta obra está em andamento e logo deverá concluir-se. Quem está preparado para suas decisões? Sob que símbolo é acentuada a importância da mensagem da hora do juízo? Diz a Bíblia, em Apocalipse 14, verso 6, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É empregado aqui o símbolo de um anjo para representar a mensagem do juízo.
que deve ser pregada a todo mundo, visto que os anjos pregam suas mensagens aos homens por intermédio de instrumentos humanos. Compreende-se que o símbolo de um anjo voando no meio do céu representa um grande movimento religioso proclamando aos homens a mensagem da hora do juízo. Em fase do juízo de investigação, o que somos aconselhados a fazer? Diz aqui Apocalipse 14, verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Que séria advertência é feita pelo apóstolo Paulo. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Meus amigos, então, é chegada a hora do juízo. Segundo a visão de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, é estabelecido uma grande profecia de tempo, chamada de 2.300 tardes e manhãs, que teria início com a ordem do rei Artaxerxes do ano 457 a.C., estendendo-se por 2.300 anos, chegando então a 1844, e a Bíblia diz que a partir de 1844 dá-se então a purificação do santuário. Uma vez que não existe mais santuário terreno, a profecia trata-se então do santuário celestial, onde Cristo ministra em nosso favor como nosso sumo sacerdote. Então, a partir de 1844, começa um juízo de investigação, começando pelos mortos, ok? E terminando pelos vivos. Quando esta obra de investigação for concluída, será dito então, está feito, e Jesus volta para buscar os seus escolhidos, aqueles que de fato se arrependeram dos seus pecados e os abandonaram, e aceitaram o glorioso plano da salvação. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém.